nesta igreja eu vim conhecer o verdadeiro evangelho. Eu era uma pessoa que eu não gostava de crente, mas eu acabei me envolvendo através do evangelho. Eu me casei com a minha esposa e ela era crente e ela começou a orar para que Deus me alcançasse. E durante esse tempo, ela foi orando e eu, como não gostava de crente, eu fazia um culto na minha casa, eu disse que tinha o culto e eu ia embora de casa. E eu ficava na esquina esperando todos irem embora. Enquanto tivesse um carro na frente da minha casa, eu não voltava para casa. Mas as coisas foram acontecendo. E eu vim ter um encontro com Jesus, através da oração da minha esposa e de outros irmãos que faziam reuniões na minha casa, que estavam orando por mim. Então, eu estou aqui nessa igreja já há mais de 30 anos, e através da minha conversão, através da gente crer no Evangelho, os meus filhos foram alcançados. Hoje, a minha família toda serve ao Senhor. São os 3 filhos, as nora, o genro, e hoje temos os netos, e assim por diante. Então eu sou muito grato a Deus, porque lendo a palavra de Deus, eu acreditei naquilo que estava escrito. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então hoje a minha casa, a minha família serve ao Senhor, graças ao Evangelho que me foi pregado. E que eu acreditei, porque se eu não acreditar, nada vai acontecer. A palavra está aí dentro da Bíblia, mas se eu ler e não acreditar, nada vai acontecer na minha vida. Mas como eu criei, e Deus é fiel, hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Meus pais foram alcançados através de nosso testemunho. Alguns dos irmãos também foram alcançados através do nosso testemunho, parentes, amigos, e hoje eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. Aqui está o meu filho, Fernando, que foi o primeiro que se converteu. Aqui está o meu neto, foi um dos primeiros netos, a primeira foi a Fernanda, a segunda foi ele, e essa é a nossa família. Hoje estamos sempre servindo a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando, tenho 49 anos. Sou casado, aqui está meu pai, o senhor Fernando, meu filho Luiz Fernando. Desde muito novo, até a adolescência, mesmo depois de casado, eu sempre dei preocupação para os meus pais. Onde a minha vida financeira, meu casamento, estavam totalmente destruídos. Eu sempre via minha mãe e meus pais orando, intercedendo por mim, e minha mãe sempre me convidando: filho, ô Júlio, vamos na igreja, vamos comigo na igreja. E um dia eu vou, mãe. E ela sempre insistindo: Júnior, vamos comigo na igreja. Hoje não, mãe. E ela sempre tornava a insistir: Júnior, vamos comigo na igreja. Um dia eu vou, mãe. Até que essa situação minha foi chegando assim a um nível que eu não via mais solução. E minha mãe tornou a repetir: Júnior, vamos comigo. Eu falei: hoje eu vou com a senhora. Mas eu não vou nessa igreja que a senhora vai, aqui em Piratininga. Eu quero uma outra igreja, porque para mim, meus amigos ficar sabendo que eu estava indo numa igreja evangélica, ou me ver saindo de uma igreja evangélica, para mim seria o fim. Eu falei: eu vou sim, mas a gente vai numa outra igreja, em Bauru, em um outro lugar, não era só igreja. Falei: então tá bom, então a gente vai. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu falei: mãe, não vou entrar. Ela falou: não, como você não vai entrar? A gente veio aqui até agora, né? A gente chegou aqui, vamos entrar, a igreja tem bastante gente, a gente senta aqui no fundo, ninguém vai nos incomodar, ninguém nem vai saber que a gente está aqui. Vamos lá, vamos escutar a pregação. Eu falei: não, eu não vou entrar, mãe, não vou na igreja. Mas Júnior, a gente está aqui, vamos entrar, vamos fora. Se a senhora assistir, eu vou deixar a senhora aqui e vou embora. E como ela sabia que eu ia deixar ela mesmo, ela falou: então vamos embora. Tá, pegamos o carro, estamos vindo embora para Piratininga, ela ali, cabeça baixa, meio chorando, orando baixinho. Eu senti algo que eu nunca tinha sentido. E eu falei para ela, falei: mãe, olha, para com isso aí. No próximo domingo, eu prometo, eu vou com a senhora na sua igreja. Ela falou, olhou para mim assustada, falou: você vai comigo na minha igreja? Eu falei: eu vou na sua igreja com a senhora, no próximo domingo. Você promete? Eu falei: prometo. Aí ela já começou: oh, glória a Deus,
esse é o Deus que eu sirvo. Eu falei, calma, mãe, eu já falei que eu vou no próximo domingo com a senhora na igreja. Chega, tá bom, vamos embora. No outro domingo eu peguei ela, né, e peguei ela à noite, a gente veio para a igreja aqui, Vineyard de Piratininga, e de lá para cá foi onde os meus filhos foram batizados, minha nora foi batizada, meu genro foi batizado, minha vida financeira foi restaurada, meu casamento foi restaurado. Então eu dou graças a Deus pela vida dos meus pais, e das pessoas, de vocês que me acolheram, que me acolhem até hoje. Fui restaurado, estou sendo restaurado a cada dia pela graça e pela misericórdia de Deus. Sei que é um processo e estou nesse caminho. Eu queria deixar uma mensagem para vocês, filhos. Honre sempre seus pais, todos os dias honre seus pais. E corra para Deus, não corra de Deus, porque Ele está de braços abertos esperando você e quer transformar a sua vida. Eu sou o Luiz Fernando, né? Tenho 27 anos, tive o privilégio de crescer, né? Nascer numa família cristã, né? Numa comunidade cristã, a Vineyard de Piratininga, e sempre participei das atividades e tal, da igreja, né? Mas na minha adolescência eu tive algumas crises, né, na verdade, e acabei me perdendo, né, não soube lidar com isso e fui buscar fugas, né, e alegrias e sentido para minha vida nas coisas da terra, né, nas coisas desse mundo. E com 21 anos de idade, eu me lembro até hoje, eu estava muito triste, me peguei muito triste, né? Cansado, né? De ter corrido para todo lado e nada me satisfazia. Foi quando eu lembrei, né? Das coisas que minha avó falava, meu avô falava, sobre Jesus, nas coisas que eu aprendi na comunidade, né? E naquele momento veio uma imagem na minha cabeça, né? Eu me vi na frente de um espelho, né? E Jesus estava ali falando comigo, né? Me convidando para viver uma nova vida, né? Para me trazer uma alegria que o mundo não poderia me oferecer, né? Sentido para a minha vida. E eu estava atrás disso, eu entendi que eu precisava disso e era isso que eu queria, né? E vim embora, né? Estava numa cidade, né? Estava fora da minha cidade, né? E liguei para os meus avós, pedi minha mãe ligar. Eles foram em casa e naquele momento estava decidido a experimentar essa alegria, né, de Jesus. E eles oraram comigo e eu senti uma alegria assim, fora do normal, que bebida, drogas e diversas coisas que eu já experimentei nesse mundo não me ofereceu, né. E aquilo, cara, mexeu muito comigo. Eu me apaixonei naquilo. Eu lembro que eles foram embora e eu fui tomar banho e a água do chuveiro assim pingava nas minhas costas de um jeito muito suave, parecia que estava brilhando, né? E aquilo mexeu comigo demais. Cara, meu avô, né, minha avó, assim, sempre foram, né, uma base para mim, assim, né, como eu morei com eles, né, meus tios, né, meu tio Márcio, minha tia Cláudia, assim, eles sempre foram, né, um exemplo para mim. Cara, eu via, né, como eles estavam vivendo a vida, né, e isso mexeu comigo, né, isso, na hora que eu mais precisei, eu lembrei, né, foi uma semente que foi plantada dentro de mim que eu lembrei, e meu pai, assim, depois que ele se converteu também, que ele aceitou Jesus, né, foi, cara, pra gente foi uma alegria muito grande, eu me lembro até hoje. Quando meu pai teve um encontro com Jesus, ele caiu ali no chão da igreja e ali a gente foi embora, veio para casa e ele continuou ali. E o jeito que ele estava naquele momento mexeu muito comigo, né? Completamente quebrantado, né? Chorando, ao mesmo tempo ele ria, né? Isso, né, só me fez se interessar ainda mais e querer saber o que é isso, né? Que vida é essa aí? E no momento certo eu lembrei de tudo isso e estou aí aprendendo também.
Essa é a versão mais curta possível dessa história. Na verdade, essa história toda aí dá um longa-metragem, né? Se você for ouvir todos os detalhes dessa história. Diz a lenda, por exemplo, que o seu Fernando deu um tiro uma vez que o pessoal da igreja foi fazer uma serenata na casa dele. Hoje de manhã ele negou. Mas a lenda diz que ele deu tiro. O pessoal cantando lá, ele pegou o revólver, deu um tiro, saiu todo mundo correndo. Mas que alegria, né? Deus é Deus de geração em geração. Amém? Ele é o Deus de seu Fernando, Ele é o Deus de Fernando, e Ele é o Deus de Luiz Fernando. Amém? Todo mundo chama Fernando nessa casa, né? Então Ele é o Deus do Fernandão, Ele é o Deus do Fernando, Ele é o Deus do Fernandinho, né? Ele é o Deus que alcança todas as gerações. E isso é maravilhoso. Ele é o Deus que não enxerga simplesmente o dia de hoje, mas Ele nos enxerga de uma maneira muito maior. Abra sua Bíblia em Lucas. Eu queria ler um trecho que fala, Êxodo, que fala exatamente a respeito disso. Puxa vida, de Lucas para Êxodo, 4:5. Êxodo 4:5. Alguns desses textos se repetem lá, mas Êxodo 4:5 é o texto que eu queria ler, e para que nós refletíssemos hoje a respeito do que Deus está fazendo na nossa casa, na nossa família. Hoje é dia dos pais, ainda é dia dos pais, não é? E nós queremos orar pelos pais no final de uma forma especial, mas vamos caminhar por esse texto aqui. Êxodo 4:5, está escrito assim: e disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó apareceu a você. Palavra do Senhor. Amém? Palavra do Senhor para nós, que nós lemos agora. Interessante nesse texto, né? Porque ele fala aí o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de 3 gerações. Nós estamos falando do nascimento do povo de Israel, do povo hebreu, do povo judeu, do povo de Deus, né? E ao olhar para essas expressões, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, a primeira coisa que nós temos, que eu queria salientar: Deus, Ele é um Deus de aliança. Deus, Ele faz um compromisso conosco. Deus se compromete conosco e Ele nunca volta atrás. Ele nunca desiste de nós. Ele nunca vira as costas para nós. Ele nunca vai deixar de cumprir as coisas que Ele prometeu para nós, porque Ele é Deus. E aqui Ele está dizendo: eu sou Deus. E de uma forma interessante, porque Ele se identifica para as pessoas como o Deus dessas 3 pessoas. É como se Ele dissesse: vocês querem saber quem eu sou? Olha para a vida de Abraão, olha para a vida de Isaac, olha para a vida de Jacó. Eu sou o Deus deles, o Deus que fez tudo isso na vida deles. De uma certa forma é assim conosco também. As pessoas talvez olham para você andando com o Senhor e elas vão conhecer o Senhor. Esse é o Deus do Haroldo, né? Esse é o Deus da Renata, esse é o Deus, deixa eu ver quem está lá no fundo, lá atrás, esse é o Deus da Alexia, esse é o Deus do Anderson, esse é o Deus do Fabrício, esse é o Deus do Fernando. É Ele. Ele é o Deus do Fernandão, do Fernando e do Fernandinho, né? Do seu Fernando, do Fernando e do Luiz Fernando. É Ele. De uma certa forma nós somos cartões postais, cartões de visitas a respeito de quem Deus é. Deus se identificando, se revelando através da vida dessas pessoas. Outra coisa é que, ao olhar para esse texto, é que Ele é um Deus de um encontro pessoal. Apesar dele ser o Deus das gerações, Abraão teve o encontro dele com o Senhor, Isaac teve o encontro dele com o Senhor, e Jacó também teve o encontro dele com o Senhor. É algo que não é transmitido hereditariamente, biologicamente, não é algo que é transferido de outra forma. Cada um precisa ter o seu encontro pessoal.
Hoje nós apresentamos e oramos pela Ive, e a nossa oração é que a Ive tenha um encontro pessoal com o Senhor, assim como os pais dela tiveram. Um Deus de encontros pessoais. A história de Abraão, do pai da fé, maravilhosa. A história de Isaac, o filho da promessa. Nos outros domingos foi falado a respeito deles. Hoje eu queria falar a respeito de Jacó. A história de Jacó é uma história densa no Velho Testamento. É uma história que ocupa 22 capítulos. Dos 50 capítulos de Gênesis, 22 são a respeito de Jacó, né, e da vida dele. E tem alguns aspectos da vida dele que eu gostaria de destacar. Antes até de começar, é admirável como as Escrituras mostram o lado bom e o lado ruim das pessoas. É interessante como a Bíblia mostra os heróis da fé, mas mostra também como esses heróis da fé eram pessoas comuns, eram pessoas falhas, eram pessoas que tinham dúvidas, eram pessoas que erravam, como eu e como você. Tudo isso, e nessa série toda, para que você olhe para Deus, não a partir de quem você é, mas a partir de quem Ele é, e daquilo que Ele pode fazer e quer fazer na sua vida e na minha vida também. Jacó, por exemplo, eu queria falar a respeito dele em três partes. Na primeira parte da história dele, Jacó é aquele que faz o que for preciso para se dar bem. Jacó é um milagre. Ele então é o neto de Abraão, o filho de Isaac, e a mãe dele era estéril, mas milagrosamente ele foi concebido. Mas desde o nascimento, Jacó já revelava uma característica interessante. Ele nasceu junto com o seu irmão gêmeo, Esaú, e quando eles estão saindo do ventre da mãe, quando eles estão nascendo, Esaú sai na frente e o Jacó já sai agarrado no calcanhar dele, né? Puxando ele. Eu não sei o que aconteceu lá dentro, gente, mas aparentemente Jacó estava ali, ó, ombro a ombro. Não, eu quero nascer primeiro. Agarrando. O nome Jacó quer dizer aquele que agarra pelo calcanhar, né? Ele foi batizado de acordo com a história dele, é aquele que agarra sobre o calcanhar. Então, aparentemente Jacó já nasceu com um desejo de se dar bem, com um desejo de fazer o que for necessário, com um desejo de conquistar as coisas que ele queria desde o ventre. E ele continua assim. Lá na frente ele engana o irmão dele. Esaú então era o primogênito, o filho mais velho. Ser o filho mais velho na cultura judaica tem uma série de privilégios. Privilégios de liderança, privilégios financeiros, né, privilégios de uma série. Então a primogenitura era um patrimônio. Quem aqui é o filho mais velho da sua casa? No nosso caso foi só bucha, fala sério, né? Ninguém sabia o que estava fazendo com a gente, caímos no chão, tomamos coisa errada, ninguém tinha noção, mas nós éramos os mais velhos, né? Apanhamos mais que os outros, enfim, é uma longa história esse negócio de ser filho mais velho. Nessa cultura, ser o filho mais velho era um privilégio enorme, né? Você se tornava alguém especial naquela família. E Jacó, sabendo disso, ele engana o irmão dele. Chega um dia que o irmão dele está com fome, ele vai lá e prepara uma comida para o irmão e fala: eu só dou essa comida para você se você der para mim o direito de ser o primogênito, o direito de ser o filho mais velho. Esse Esaú devia estar com muita fome, porque ele fez exatamente isso, e Jacó deu o primeiro passo. Mais à frente, Jacó engana de novo. Ele engana o pai dele. O pai dele já está idoso, problemas de vista, e o pai dele chama o primogênito para entrar, para que ele possa ser abençoado, para que ele possa impor as mãos e falar: a partir de agora você é que é o cara, você que vai governar as coisas aqui. O que o Jacó faz? Jacó entra primeiro que Esaú. Mas tinha uma coisa interessante, porque o Esaú, ele era peludo. Sabe um cara assim, Tony Ramos, assim, né? Um cara peludão, né? E o Jacó era um cara peladão, né? Ele não tinha pelos. Então o pai veria a diferença, apesar da sua dificuldade de ver. Então, com a ajuda da mãe, olha a mãe, né? A mãe, ela tinha preferência pelo Jacó. Ela pega, ajuda o Jacó, coloca uns pelos de animais em cima do moleque, e ele vai lá, entra, e o pai coloca a mão sobre ele, abençoa a vida dele e fala: então vai agora com a minha bênção.
Enganou o pai. O irmão, quando ficou sabendo disso, queria matar o cara, né? E aí ele foge e o irmão sai no encalço dele para perseguir. É uma boa parte da história o que acontece a respeito disso. Lá na frente, em outro lugar, ele se casa, né? Jacó, e ao se casar, primeiro ele é enganado, porque ele queria casar com uma. O pai falou: se você trabalhar 7 anos, você pode casar com ela. Ele trabalhou 7 anos para poder casar com aquela. Quando terminou os 7 anos, o pai veio e trouxe a outra. Ele falou: mas foi ela, né? Não, aqui na nossa, a primeira que vai primeiro. Então, se você trabalhou 7 anos, você vai ter que casar com a mais velha. E aí, caramba, o que eu faço agora? Né? Pegou e trabalhou mais 7 anos, né, para poder casar com a outra. É o que eu vou fazer também lá em casa, quando quem quiser casar com a Melissa. Vai trabalhar 7 anos para mim, viu, Melissa? Tá avisado. Né? Então, ele foi enganado. Mas lá na frente ele engana o sogro. Eles tinham os rebanhos deles lá misturados e tal, e ele deu um migué. Desculpa, né, a família Miguel, mas ele deu uma enganada lá no sogro. Ele ficou com a maior parte do rebanho, ele se enriqueceu em cima do sogro e foge, o sogro vai atrás dele. Então esse Jacó, ele ficou conhecido também como o enganador, aquele que faz o que for necessário, inclusive se o necessário for errado, para que ele possa se dar bem. E sabe, nós vivemos uma cultura que de uma certa forma nós somos encorajados a viver assim também. De um lado nós somos encorajados a batalhar pelas coisas, do outro lado nós fazemos aquilo que for necessário para que você se dê bem, ainda que outros se deem mal. Está errado nós buscarmos, nós lutarmos pelas coisas. Está errado você querer o melhor para você, o melhor para a sua família. Está errado você buscar uma carreira, você buscar um diploma, você buscar uma pós-graduação, uma viagem, você querer uma casa mais confortável, um carro que seja mais confortável, você querer títulos que possam te promover na sua carreira, na sua profissão. É errado você entender que nada vai cair do céu, que você tem que batalhar, que você tem que acordar cedo, que você tem que trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, que você precisa ser uma pessoa esforçada. Não está errado. É parte de nós sermos quem nós somos, de nós entendermos que nós temos responsabilidade e que nós temos que lutar, nós temos que batalhar. O livro de Eclesiastes 9:10 fala o seguinte: aquilo que vier na sua mão para fazer, faz conforme as suas forças, porque para o túmulo onde você vai não vai ter mais nenhum projeto para você realizar. Então aquilo que você tiver que fazer na sua vida, faça o melhor que você puder. Se você é empregado, seja o melhor empregado que você puder. Se você é patrão, seja o melhor patrão que você puder. Se você é profissional liberal, empreendedor, seja o melhor que você puder. Se você cuida da casa, se você cuida enfim, de animais, né? Seja o melhor que você puder naquilo que você faz. É legal, é certo, é correto, né? Por outro lado, resista à tentação de fazer como Jacó, de usar os métodos errados para alcançar as coisas que você faz. Os fins não justificam os meios. Os fins não justificam os meios. Você, na sua área de atuação, naquilo que você faz, naquilo que você quer na vida, você sabe que existe um jeito certo e um jeito errado de fazer as coisas. Você sabe que o jeito certo pode abreviar muitas coisas, pode antecipar muitas coisas, pode facilitar muitas coisas, mas o jeito certo é o jeito que tem a bênção de Deus. Amém. Pode ser mais longo, pode demorar mais, pode até ficar mais caro, mas os resultados são muito melhores. Nós precisamos escolher entre essas duas coisas. Então, no que diz respeito a fazer, façam, mas façam do jeito correto. Este Jacó, ele tinha uma gana para se dar bem, para fazer as coisas, para que elas acontecessem, a ponto de fazer coisas erradas. O herói da fé. Um dos nossos heróis da fé era o enganador, né? E talvez você consiga identificar. Eu não estou dizendo que você seja desse nível aqui, eu espero que não seja, né? Mas que talvez você possa identificar no seu coração coisas
mentiras que foram ditas, atalhos que foram realizados, coisas por baixo do pano que você faz, coisas que você talvez se envergonhe de que as pessoas saibam que você faz, talvez coisas que você não imagina que alguém um dia possa descobrir o que você está fazendo, né? Não caia no mesmo erro desse cara aqui, de Jacó. Agora, a segunda parte da história de Jacó, ele tem um encontro com Deus. Tem um episódio na vida de Jacó que transforma a vida dele. À noite ele encontra com um homem que começa a lutar com ele. Ele percebe que aquele homem na verdade era o anjo do Senhor que estava ali. E ele começa a lutar com esse anjo. O anjo quer sair e não larga, e não vai. E ele agarra no pé dele. Ele já tinha essa cultura, ele já começou agarrando no pé do irmão lá atrás e tal. Ele agarra nesse anjo e ele fala o seguinte: enquanto você não me abençoar, eu não te largo. Olha que interessante. E o anjo pega e fala, né, por causa da perseverança dele, por causa da fé dele: eu vou te abençoar e eu vou mudar o seu nome. O seu nome não vai ser mais Jacó. O seu nome não vai ser mais aquele que pega pelo calcanhar. O seu nome agora vai ser Israel, porque você lutou com Deus e você prevaleceu. Olha que fantástico. Jacó tem o nome dele mudado. Agora ele não chama mais Jacó, ele chama Israel. A palavra Israel, o nome Israel em hebraico bíblico, ele quer dizer lutar, aspirar, exercer influência, né? E ele é chamado daquele que luta, daquele que exerce influência, daquele que aspira coisas do Senhor e abençoa a vida dele. E ele se torna agora Israel, aquele lugar aonde ele teve essa luta. Jacó dá o nome naquele lugar de Peniel, né? E Peniel quer dizer o seguinte: eu vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Naquele dia, naquele lugar, o enganador teve um encontro com o Senhor. Aquele cara lutador, batalhador, ambicioso, cheio de sonhos e disposto a fazer qualquer coisa, ele teve um encontro com o Senhor. Ele viu Deus face a face. Ele agarrou nos pés de Deus. Falou: enquanto você não me abençoar, eu não vou arredar o meu pé daqui e eu não vou deixar você sair desse lugar. Até que Deus o abençoou. Amém. Então eu digo para você que não tem nada de errado e ruim você lutar pelas suas próprias coisas. Seja mesmo um batalhador. Mas eu queria lembrar para você, primeiro, de que existe o jeito certo de fazer as coisas. E a outra coisa é o seguinte: aquilo que Deus tem para te dar é melhor do que aquilo que você pode alcançar. Amém. Do que aquilo que você pode alcançar com as suas próprias mãos, com o seu próprio esforço. Foi assim na vida desse cara. Ele teve um encontro com o Senhor. Outra coisa que me chama a atenção é essa luta com Deus. Será que nós podemos lutar com Deus, gente? Será que nós podemos fazer isso que ele fez? Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou largar do seu pé. Sabe o que as escrituras falam? É o seguinte, lá já no Novo Testamento, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Boa medida, recalcada, abundante. Quando nós entendemos que a nossa bênção vem de Deus, nós não paramos de trabalhar, mas nós buscamos a Deus com toda a intensidade do nosso coração. Amém. E nós buscamos de um jeito que no nosso coração nós dizemos: enquanto o Senhor não abençoar, eu não vou parar de te buscar, eu não vou parar de lutar. E sabe, eu fico pensando quantas vezes eu abandonei a luta pela metade, quantas vezes eu deixei de orar, quantas vezes eu deixei de buscar, quantas vezes eu desisti, quantas vezes eu não lutei. Então nós podemos lutar com Deus. O que eu queria dar uma forma que você pode travar uma luta como essa: oração. Você trabalha, mas ore. Eu ouvi uma frase, não sei de quem que é, mas ela é fantástica: quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha. Que nós façamos o melhor que nós podemos fazer com os nossos braços, mas que os nossos joelhos estejam dobrados diante do Senhor e clamando: Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou
arredar o pé daqui, eu vou orar. E sabe, gente, eu disse que eu ia falar um pouco a respeito da Érica. Nós estamos vivendo um momento assim na nossa casa, sabe? Nós estamos num momento assim, Deus, enquanto o Senhor não nos abençoar, nós não vamos largar do seu pé. Não vamos desistir dessa luta. Eu sei que vários de vocês têm lutado com a gente essa luta também. Eu sei que tem orado, tem buscado, tem ido lá, tem feito relógio de oração, tem ido na minha casa lá no escritório orar. Vocês nem me veem lá, a gente está lá no fundo lá cuidando da Érica, vocês entram e saem e tal, deixam bilhetes, aquela coisa. Tem orado todos os dias. E sabe de uma coisa? Deus tem ouvido a nossa oração. Amém. Há mais ou menos... época do meu aniversário, foi dia 9 de junho, nós passamos no hospital internados no dia do meu aniversário. Eu lembro que lá no comecinho de junho, né, a Érica começou a passar por uma série de episódios. Ela teve uma convulsão, nunca tinha tido, teve outra convulsão, foi para o hospital, começou a perder a memória, começou a perder o movimento do braço direito, da perna direita, ela perdeu a consciência, ela ficou 50 dias que ela estava irreconhecível. Ela olhava nos nossos olhos, o olhar dela não tinha brilho. Ela não conseguia conversar com a gente direito. Ela conversava, mas não era ela, simplesmente, né? Por causa dos medicamentos e por causa de efeitos desses medicamentos no cérebro. Ela estava desse jeito e nós fomos ficando assustados. E o povo orando, e o povo orando, e o povo orando. Sabe aquela hora que você começa a desanimar? Né? As coisas não estão melhorando, as coisas não estão melhorando, as coisas não estão melhorando, né? E já 2 anos de batalha com esse tratamento, e agora nesse momento nós ali não dormia à noite, não dormia durante o dia, e a gente ia ali precisando de ajuda para todas as coisas. A minha cunhada Maressa mudou para a nossa casa, ela ficou lá quase 40 dias morando lá em casa, para nós ajudarmos a Érica, para banho, levar o banheiro, fazer todas as coisas. Ela completamente dependente da gente, e a gente desesperados. Aí eu tinha 4 consultas com médicos, e eu fui falar com os 3 primeiros, o que eles disseram para mim foi o seguinte: você precisa agora entender que é daqui para pior. Você precisa agora começar a conviver com a ideia de que você vai perder a sua esposa. Você precisa ajudar os seus filhos a entenderem que eles vão ficar sem a mãe deles. Isso, é o que eu tenho para dizer para você, é isso. Foi uma semana, nós tivemos 4 consultas, a Érica nem foi nessas consultas, porque ela não conseguia ir. Então, uma semana inteira fazendo isso. Fomos eu e a Maressa, a irmã dela, fomos nessas consultas. E saímos com todas essas consultas, né? Fomos num gastro, fomos num neurocirurgião e fomos na médica da radioterapia. O que eles disseram para nós foi o seguinte: sinto muito, não tem nada que eu possa fazer, sinto muito mesmo. Eram médicos que já vinham tratando dela. Nós gostamos dela demais, temos um carinho por vocês, mas sinto muito, não tem nada que eu possa fazer. O 4º médico, né, que é o médico que tem feito o tratamento da quimioterapia dela, ele falou o seguinte: não, nós estamos no meio da luta e nós vamos continuar essa luta. Mas doutor, o senhor tem que fazer alguma coisa para ir para o cérebro dessa mulher, porque ela está assim, acertada, ela nem veio hoje porque essa é a situação dela. Ele falou: eu já estou fazendo, eu já mudei a quimioterapia, eu estou fazendo isso vai sendo as coisas, mas olha, o organismo dela precisa reagir, porque o remédio faz a parte dele, mas ela tem que fazer a parte dela. E ela estava com anemia, tomando bolsas de sangue. No período de 60 dias, nós ficamos 15 dias internados, né, em hospital, indo e voltando, nesse período todo. Gente, uma semana depois, e o povo orando, e o povo ia lá em casa, e 13 pessoas lá orando, e mandando mensagens, estamos orando, e vem no supermercado, as pessoas estão orando, orando, gente mandando mensagens, gente da África do Sul, marcou um Skype, falamos ao vivo lá, Skype, orando pela Érica, gente literalmente de todos os continentes, mandando orações, orando, gente lá em casa, e as pessoas orando. Chegou uma hora que eu já não acreditava mais, a gente estava cansado. O que é que vai acontecer? Uma semana depois dessa conversa, a Érica acorda. Ela simplesmente
Cadê meus exames? Falei, quem é você? Né? Cadê meus exames? Nós íamos em consultas, fazíamos as coisas, tá a Letícia aqui que acompanhou esse processo todo, e nós fazíamos coisas, ela nem perguntava mais nada. Onde você foi? Fomos no médico. Ah, tá bom, virava. Teve visitas que foram lá, Fabiana teve lá, ela nem lembra que Fabiana teve lá. Os nossos amigos lá do sul vieram, teve um casal de queridos nossos lá, a Ana Elisa e o Marcos vieram lá de Porto Alegre para ver, chegaram lá, olharam para ela falou assim, você se importa se eu durmo? Se eu dormir? Não, ela virou e dormiu. Então assim, essa é a situação. De repente ela acordou, ela falou, cadê meus exames? Eu falei, por quê? Porque vocês estão falando que eu estou com anemia, eu quero ver esses exames. Opa, essa é minha esposa. E já começou a mandar na casa. Você dá risada porque não é na sua casa, né? Não, você não é o marido. E já começou a mandar na casa. Que bagunça é essa aqui no closet? Né? E tal. Mateus, vai tomar banho, Mateus. Milton, e aí, o que nós vamos almoçar? Né? E não sei o que. Eu falei, Jesus, eu nunca imaginei que eu ia gostar disso. Eu nunca imaginei que eu ia gostar disso. Né? Faz isso, faz aquilo, Jesus, eu vou, e vai pra cá, e vai pra lá, e faz o negócio e tal, né? Fazendo as coisas. Começou a coisa, e falei, me conta as histórias. O que aconteceu essa semana? Eu falei, não, essa semana, são 50 dias. Não, faz uma semana. Eu falei, não faz uma semana. Então, mas eu fiz uma quimioterapia. Não, você fez 3 quimioterapias. Mas o que aconteceu? Aí nós começamos a contar toda a história, ela dava risada. Eu não acredito, eu falei isso pra vocês? Me perdoa. Eu falei, eu fiz isso com vocês? Você fez com você fez comigo, você vai me pagar. Você fez isso, você falou isso, você fez aquela. Ela simplesmente acordou e começou, dia a dia ela começou a melhorar. Ela começou a se movimentar na cama, e ela começou a mexer no celular, ela voltou para as mídias sociais, tinha 1.200 e não sei quantas mensagens no WhatsApp lá parado, colocou tudo em dia, né? Começou a fazer as coisas por mídia social, e começou a ter condições de ajudar a gente, e ela está melhorando, isso faz 12 dias, gente. Isso começou a acontecer, sexta-feira, ela estava lá junto com a Letícia, dando os primeiros passos, em cima com o andador assim. Gente, foram 50 dias carregando essa mulher. De repente ela está dando os primeiros passos. Foi emocionante ver ela fazer isso, né? E ela estava assim, combinada, gente, de estar aqui hoje para ver a apresentação da Ivy. Ela ia entrar por ali, né? Ia sentar ali do lado da Dona Lúcia, viu, Dona Lúcia? Ia participar aqui do culto e depois ia embora, mas estava frio demais, a gente resolveu não fazer isso. Ela tá lá assistindo, e a hora que eu chegar lá, ela vai me corrigir da história que eu falei, ela vai falar que eu falei errado, que o versículo é errado. Ela é assim, gente. Preciso contar para vocês uma hora, né? Então, graças a Deus, mas sabe por quê? Nesse período todo teve gente que agarrou no pé do anjo. Enquanto o Senhor não abençoa a Érica, nós não vamos largar do seu pé. Gente no mundo inteiro, gente aqui de Piratininga, você orando para que Deus abençoe. Você sabe de uma coisa, Deus está abençoando. A batalha não acabou, sabe? Nós temos uma batalha enorme pela frente. Estamos refazendo os exames agora, vamos levar de novo para os médicos. Mas na última vez que nós fomos lá com o médico, e ela foi na consulta, o médico falou, uau, o que você está fazendo aqui? Ela falou, não, porque estão falando que aconteceu tudo isso comigo, aí eu não vi, né, e tal, e ela vendo, e o médico falou, da próxima vez você vai entrar andando pela porta. Maravilhoso. Fomos fazer um exame essa semana, que nós saímos lá do negócio de exame, nós estamos assim, e Milton, a hora que chegar esse exame eu quero ver. Eu falei, não, nós vamos entregar para o médico, só o médico é que vai ver isso. Não, eu quero ver. Eu falei, Érica, é o seguinte, você ficou 60 dias fora, né? Você só apareceu agora. Nesses 60 dias eu lavei roupa, eu fiz comida, eu cuidei de você, fiz negócio, e agora sou eu que estou mandando aqui. Eu assumi o controle agora, nem vem. Você chegou agora, ela quer sentar na janelinha, dar tchau, nada disso. Quem manda sou eu. Fiquei esperando, né? Ela não falou nada, eu estou mandando lá. Tá valendo. Mas graças a Deus, porque teve gente que não agarrou, que não soltou o pé do anjo. Obrigado. A luta não terminou, gente. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas nós cremos que o Senhor vai surpreender os médicos. Nós temos dito que a palavra final não é dos médicos e nem dos exames. A palavra final é do Senhor. Eu queria que você
agarrasse no pé desse anjo junto comigo. Nós continuássemos orando por isso, amém? Quando nós vemos a história do seu Fernando, do seu Fernando, do Fernando e do Luiz Fernando, eu queria que você soubesse que tem uma heroína ali naquela história, que é a dona Araci, que é a esposa do seu Fernando, que orou lá 10, 12, 15, 20, sei lá, está orando até hoje, né? Orando esse tempo todo para que essas coisas acontecessem. Essa mulher, eu vou te contar, quando ela encontrar o anjo lá em cima, o bicho vai estar bravo com ela, né? Por causa do jeito que ela agarrou no pé do anjo, para que essas coisas acontecessem na vida da sua família. E olha o testemunho aqui. E quantas outras coisas estão acontecendo, porque ela confiou. Então eu queria dizer para você, ore, busque o Senhor, trabalhe, faça tudo o que você puder, mas confie, busque o Senhor com toda a força do seu coração, para que Ele te abençoe, para que Ele te abençoe, porque aquilo que Deus tem para você é muito melhor do que aquilo que você pode alcançar com as suas próprias mãos. Amém? Agora o que acontece com Jacó, né, que agora chama Israel, não fica simplesmente com ele. Jacó é a última coisa que eu queria dizer. Ele também, um legado acontece a partir da vida dele, e um legado que permanece. Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos são aqueles que se tornaram as 12 tribos de Israel. A partir de Jacó, essa bênção se espalhou, né? E ela se multiplicou. Um dos filhos dele foi José. José foi governador sobre o Egito nos anos das maiores crises de fome que aconteceram naquela época. E o Egito e outros países foram sustentados por causa da vida de José, que era o filho de Jacó. A próxima geração indo mais longe, indo com mais influência. Não é isso que nós queremos para os nossos filhos? Nós queremos que os nossos filhos vão mais longe, que os nossos filhos cresçam mais, que eles sejam mais bonitos, que eles sejam mais fortes, que eles tenham mais estudos, que eles viajem mais, que eles possam alcançar coisas muito maiores. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos para eles, no aspecto material, mas na fé também. Nós queremos que os nossos filhos creiam mais do que a gente, nós queremos que eles sejam mais puros do que a gente, nós queremos que eles conheçam a palavra mais do que a gente, nós queremos que eles andem com o Senhor mais do que a gente. Mas nós precisamos investir nisso, nós precisamos querer que isso aconteça, que o nosso encontro com Deus, assim como o encontro com Deus com o seu Fernando transformou a vida do Fernando, e assim como o encontro do Fernando com o Senhor transformou a vida do Luiz Fernando, que o seu encontro com o Senhor possa interferir na vida dos seus filhos, e possa fazer com que os seus filhos amem ao Senhor também, porque dentro de casa eles têm alguém que ama o Senhor, eles veem isso dentro de casa, e eles vão querer isso para a vida deles também. É isso que aconteceu com ele. Uma nação nasceu a partir de Jacó, a nação de Israel. A nação de Israel nasceu a partir da vida de Jacó, um povo que luta com Deus. Cada vez que você vê nas manchetes da Israel, Israel quer dizer lutou com Deus e prevaleceu. Lutou com Deus e prevaleceu. Aí você vê, mandaram bomba em cima dele, nos Estados Unidos, não sei o que lá, porque não sei o que lá, mas o nome de Israel quer dizer, esse povo luta com Deus e prevalece. É um povo perseguido, é um povo que está no centro da história, né? Sempre esteve e continua tendo no centro da história, tem muito a ver com as coisas que Deus está fazendo na face da terra, está ali, e ele é um povo abençoado, próspero, inteligente, e nós oramos para que eles conheçam o Messias, né? Esse é o nosso desejo. Mas é um povo que nasceu a partir desse cara de Jacó, de Israel. Qual é o legado que nós estamos passando para a próxima geração? Parece que é uma coisa boba para nós, porque nós não fomos ensinados a pensar assim. A nossa cultura nos ensina a nós pensarmos em nós mesmos, nós pensarmos no nosso próprio umbigo, no nosso dia, e nós não pensarmos na próxima geração, nós não pensarmos no futuro do nosso país, nós não pensarmos no futuro da nossa cidade, nós não pensarmos no futuro da nossa igreja, nós não pensarmos no futuro da nossa família. Muitos não pensam no seu próprio futuro, não planejam, não se organizam, não antecipam as coisas para o seu futuro, porque nós vivemos uma cultura que nos ensina: viva hoje, aproveite hoje, arrebenta o pau da barraca hoje, e seja o que Deus quiser, né? E seja o que Deus quiser.
Precisamos a pensar mais como Deus pensa. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é de geração em geração. Qual é o legado que você está deixando atrás de você? Qual é a história que você está escrevendo? Como é que você vai ser lembrado? Quais são as lembranças que os seus filhos vão ter de você? Quais são os valores que você está escrevendo no coração deles? Qual a influência que você está sendo na vida de outras pessoas? O quanto você está investindo na juventude dos nossos dias? O quanto você está investindo no próxima pessoa dentro da sua empresa, no seu funcionário, no seu empregado, ou no seu ministério? Qual é a próxima pessoa que você está passando o bastão, que você está ensinando, que você está transmitindo os seus conhecimentos? Como é que nós podemos viver de uma forma que, ao invés de nós deixarmos destruição atrás de nós vamos deixando sementes que possam germinar, crescer e dar muito fruto. Tem um ditado árabe que fala que quem planta tâmaras não come tâmaras. Já ouviu isso? Né? Porque é uma árvore que só quem vai comer daquela fruta é a segunda geração depois daquilo, que demora demais para frutificar. Não, nós queremos plantar. Fala um negócio que vai rápido aí. Abóbora. Tâmaras, abóboras. Tá bom, vai abóbora. Então vamos lá. Nós não queremos tâmaras, nós queremos abóboras. Porque a abóbora é rápido, né? A gente come logo, a gente não deixa para ninguém. Que nós sejamos aqueles que vão investir no futuro daqueles que vêm pela frente, especialmente no futuro dos nossos filhos. Especialmente, eu queria terminar aqui deixando essa frase: nós queremos ser Jacó ou Israel? Nós queremos ser aqueles que batalham e fazem até o que é errado para conseguir o que quer, ou nós queremos ser aqueles que perseguem a bênção de Deus na sua vida? Jacó ou Israel? Jacó ou Israel? Aquele que luta puxando os calcanhares dos outros, ou aqueles que agarram no pé do anjo e falam: enquanto o Senhor não me abençoar, eu não largo o Senhor. Alguns teólogos dizem que esse anjo ali é o anjo do Senhor, e todas as vezes que o anjo do Senhor aparece no Velho Testamento, o anjo do Senhor é o próprio Jesus. Então imagina esse cara agarrado com Jesus: enquanto o Senhor não abençoar, eu não vou largar. Enquanto esse meu filho não se converter, eu não vou parar de orar. Enquanto a minha esposa não for curada, eu não vou parar de orar. Enquanto essa situação não for mudada, eu não vou parar de orar. Enquanto esse país não for abençoado, eu não vou parar de orar. Enquanto essa empresa não der certo, eu não vou parar de orar. Enquanto esse sonho não realizar, eu não vou parar de orar. Enquanto esse casamento não consertar, Senhor, eu não vou parar de orar. Enquanto as coisas não melhorarem, eu não vou parar de orar. E vai chegar uma hora que o Senhor vai virar para você e vai dizer: Senhor, orou tanto que agora a bênção está aqui para você. Amém. Amém? Tem coisas que você tem orado, tem coisas que você tem buscado, tem coisas que você quer. Trabalhe, tá? Fé não é desculpa para ser preguiçoso. Trabalhe, se esforce, estude, faça o que é melhor. Em um aspecto as coisas realmente não caem do céu. Do outro aspecto é o seguinte: ore, busque, porque o Senhor quer te abençoar. Amém. E o que Ele quer te dar é muito maior do que aquilo que você consegue alcançar com as suas próprias mãos. Com desonestidade, com mentira, com engano, com artifícios errados. O Senhor estabelece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. São salmos, o salmo inteiro a respeito disso. Provérbios a mesma coisa. Mas hoje é dia dos pais, eu queria orar pelos pais. Amém, irmãos? Amém. É isso aí? Jacó, deu para entender? Resumão aqui, Jacó, aquele que luta. Não, tem mais um. Jacó, aquele que faz o que é preciso. Tá? Beleza. Jacó, aquele que busca a bênção de Deus. Jacó, aquele que deixa um legado, uma influência. Você quer ser Jacó ou Israel? E vamos aplicar isso à questão dos pais. Hoje nós vamos orar pelos pais. Assim que nós vamos terminar o nosso culto, nós vamos orar pelos pais. Mas nós não vamos orar apenas por aqueles que já são pais. Eu gostaria que nós orássemos por todos os homens que estão aqui nesse salão hoje.
Porque, gente, uma das grandes dificuldades nas famílias, talvez a maior dificuldade nas famílias, talvez a maior dificuldade na nossa sociedade, talvez a maior dificuldade no governo, talvez a maior dificuldade em qualquer área, é que os homens não têm feito o seu papel. Nós vivemos uma sociedade feminilizada, infelizmente. As mulheres se levantaram no movimento feminista porque elas estavam sendo abandonadas, e eu não as culpo. E elas batalharam, elas foram para as ruas, muitas foram abandonadas pelos maridos, elas criaram filhos sozinhas, elas batalharam, elas foram para a faculdade, elas foram estudar, elas se tornaram frentistas, elas se tornaram motoristas de caminhão, elas se tornaram presidentes da república, elas se tornaram embaixadoras, elas se tornaram pessoas influenciais em vários lugares, em grande parte porque os homens se omitiram. Porque os homens se omitiram. E nós celebramos aquilo que elas fizeram. Nós, sabe, parabéns. É isso mesmo. As mulheres, elas são extremamente inteligentes. Na verdade, quando uma mulher escolhe estudar, ela é melhor que o homem estudando. Já viu isso, né? Então, elas têm uma capacidade enorme, mas elas tiveram que fazer isso em grande parte porque os homens se omitiram. Porque nós vivemos numa sociedade onde os homens foram se infantilizando. Eles não querem sair de casa, eles não querem arrumar emprego, eles não querem assumir responsabilidades, eles não querem se casar, eles não querem assumir os filhos, eles não querem fazer as coisas. Existe uma estatística que eu achei impressionante, que os maiores consumidores de videogame não são as crianças, mas são adultos solteiros, que são aqueles que mais gastam dinheiro com videogame e que compram essas coisas. Essa turma infantilizada, não quer crescer, não quer se tornar homem, ao mesmo tempo que as mulheres, vendo esse buraco, elas têm que se virar, porque no final das contas muitas delas ficaram com o bebê no colo, porque os maridos foram embora, os moleques foram embora, né? E elas pegaram seus filhos e elas foram trabalhar, elas foram para cima. Em muitos lugares, infelizmente, quem carrega a fé da família é a esposa, porque o marido não se importa, porque o marido não ora, porque o marido não busca Deus, porque o marido não lê a Bíblia, porque o marido não é exemplo para os filhos. E a mulher tem que ser aquela que faz tudo dentro da sua casa, para que a casa possa andar com o Senhor. E graças a Deus por essas mulheres, porque elas têm feito diferença. Mas sabe de uma coisa? Nós homens precisamos assumir uma posição diante de Deus. Nós precisamos assumir uma posição diante de nós mesmos. Nós precisamos assumir uma posição diante da sociedade. Nós precisamos assumir uma posição diante dos nossos filhos e nós sermos homens de verdade. Quando eu falo isso e quando nós vamos orar pelos homens, de forma nenhuma, você me conhece, eu não estou diminuindo de forma nenhuma as mulheres, muito pelo contrário, eu estou dizendo que nós homens em geral, de uma certa forma, nós somos responsáveis por muito sofrimento que tem sido jogado em cima dos ombros das mulheres. Mas sabe de uma coisa? Como cristãos, como homens e mulheres de Deus, nós queremos ser diferentes. Amém. Nós queremos construir uma história diferente. Nós queremos que o Senhor nos ensine a ser homem. Nós queremos que o Senhor nos ensine a ser pai. Nós queremos que o Senhor nos ensine a ser aquilo que Ele quer que nós sejamos, para que nós possamos ser parceiros com as nossas mulheres, que elas não parem de fazer aquilo que elas estão fazendo, mas que elas tenham o apoio, o suporte, o aplauso e a ajuda dos homens naquilo que elas estão fazendo. Uma última coisa sobre isso, ouça o que eu estou dizendo com bastante discernimento. Eu não acho que a única causa, seria simplista demais dizer que a única causa dessa eclosão de homossexualismo que nós vivemos hoje seja uma coisa só. Mas uma coisa eu sei: os homens falharam, os homens se omitiram, os modelos masculinos são muito ruins, ao mesmo passo que nós temos mulheres extremamente fortes que estão fazendo aquilo que tem que fazer. Nós temos um papel de mostrar o que significa ser homem de verdade. Palavra, homens de palavra, homens honestos, homens cumpridores dos seus deveres, homens que honram as suas esposas, homens que cuidam dos seus filhos, homens que trabalham, homens que produzem, homens de respeito, homens que se preocupem com as crianças, se preocupem com o necessitado, homens que ao invés de oprimir as suas esposas, que eles levantem as suas esposas.
e coloquem elas no lugar onde Deus chamou elas para serem. Amém? Amém. Nós precisamos ser esse tipo de gente. Nós precisamos ser esse tipo de homens. Quando nós olhamos para as Escrituras, existe lá o mandamento do homem, o mandamento da mulher. Em nenhum lugar nas Escrituras está falando que o homem é melhor que mulher. Mas uma das coisas que as Escrituras falam é que o homem e a mulher têm funções diferentes no contexto da família, né? E uma das coisas que as Escrituras nos dão a entender é que o homem foi chamado para liderar a família. Só que muitas pessoas entendem... Essa conversa está indo longe, hein? Acho que eu vou parar por aqui. Pode parar aqui? Pode parar aqui? Pode falar? Segura então. Muitas pessoas entendem que liderar é mandar. Muitas pessoas entendem que liderar é oprimir, que liderar é um privilégio, que liderar é você pisar na cabeça dos outros para que você se dê bem. O nosso modelo de liderança é Jesus. Amém. E sabe o que Jesus fez? Ele morreu por nós. E quando a Bíblia fala a respeito do papel do homem na casa, fala que o seu amor seja igual ao amor que Jesus teve pela sua igreja, dando a sua própria vida por ela. Que você, homem, seja capaz de dar a sua própria vida pela sua esposa. E você que é pai, dá a sua própria vida pelos seus filhos. Isso é liderar. Liderar pelo exemplo. Um dos livros que explodiu nas prateleiras aí de treinamento, de capacitação, na best-seller da revista Veja é O Monge Executivo. O Monge Executivo fala exatamente a respeito disso. O modelo de Jesus. Jesus é o servo. Jesus chamou os seus discípulos e foi ensinar para eles o que é líder. Sabe o que ele falou? Sabe o que ele fez? Ele pegou, tirou o seu manto, pegou uma toalha, colocou na cintura, ajoelhou e foi lavar os pés dos seus discípulos. Agora falou, agora vocês vão lá e façam a mesma coisa. Isso é ser líder. Nós somos chamados como homens a liderar dentro de casa, não oprimir, servir a nossa casa, servir a nossa esposa, servir os nossos filhos. É isso que nos dá autoridade. Não é o grito, não é a briga, não é qualquer outra coisa, mas é a autoridade que nós temos pelo serviço que nós prestamos. Nós precisamos de homens assim na nossa igreja. Nós precisamos de homens assim dentro de casa. Nós precisamos de homens assim na sociedade. E eu falo aqui para as mulheres que estão solteiras. Tá difícil achar homem assim, fala sério. Tá ou não tá? Não precisa chorar não, né? Tá difícil, né? Tá difícil. Ô meu, mas desse jeito aí eu não vou casar nunca então, né? Eu disse isso para várias adolescentes e jovens que eu aconselhei ao longo dos anos. E eu falo assim, se você não achar um assim também não casa não. Não casa não. Seja abençoada sozinha, mas não seja amaldiçoada casada com um moleque que não vai poder ser o homem que você precisa na sua vida. Melissa, depois a gente conversa. Nós precisamos de pessoas assim. E sabe, a igreja é a única instituição que está falando isso. Eu nem sei se está falando, devia estar falando, né? A igreja é a única instituição que está falando isso. Porque as outras instituições estão falando completamente outras coisas. Vocês sabem o que eles estão falando. Mas que nós sejamos homens segundo o coração de Deus. Então hoje à noite nós vamos orar. Eu já falei isso, né? Nós vamos orar pelos homens. Nós vamos orar por aqueles que são pais. Parabéns, feliz dia dos pais. Deus te abençoe. Nós vamos orar por você mais uma vez, né? Hoje. Mas nós queremos orar por aqueles que vão ser pais ainda. Por aqueles que estão solteiros ainda, por aqueles que ainda não têm filhos, para que você seja essa referência, esse legado na sociedade que nós vivemos. Amém? Nós vamos orar por isso agora. Sabe? Nós queremos ser como Josué. Josué falou o seguinte: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas uma coisa eu sei: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa decisão não começa quando você casar, não começa quando você ter filho. Essa decisão começa agora, na idade que você tem, porque você está se tornando aquilo que você vai ser pelo resto da sua vida. Se você não se tornar um homem agora,
dificilmente você vai ser lá na frente. Se você não for uma pessoa que teme a Deus agora, dificilmente você vai ver. Você precisa começar agora a pensar desse jeito. Buscar modelos, buscar exemplos, buscar o Senhor e fazer do Senhor o centro da sua vida, para que lá na frente você seja tudo aquilo que Deus quer que você seja. Então por isso nós vamos orar aqui pelos adolescentes que estiverem aqui, pré-adolescentes, por todos os homens que estiverem aqui. Só vai ficar mulher sentada no banco por enquanto. E nós vamos orar por esses homens e vamos pedir para que o Espírito Santo venha sobre eles. Amém. O Espírito Santo não vem só para você sentir um friozinho na barriga, para você cantar aleluia, para você ter dons espirituais. Ele vem e faz tudo isso, gente. Vocês sabem como eu acredito nisso. Mas uma das coisas que eu sei que o Espírito Santo faz no nosso coração, ele comunica o caráter de Deus para nós. Amém. E nós queremos que ele faça isso para nós. Vamos fazer isso? Homens, bora lá, vamos vir aqui na frente. Todos os homens aqui do salão, por favor. E olha que beleza, gente. Olha quanto homem nessa igreja. Isso não é bom? Hoje de manhã foi a mesma coisa. Que humarada que a gente tem aqui. Por favor, vamos ficar de frente lá para as mulheres lá.